Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar na liturgia do 10º domingo do tempo comum, ano litúrgico B. Os textos que nos são apresentados para serem refletidos, com primeira leitura, o livro do Gênesis, capítulo 3, versículo de 9 a 15. O salmo responsorial é o salmo 129. Como segunda leitura, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, e vai até o capítulo 5, versículo 1. O Evangelho é o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 25. Eu queria refletir nesta liturgia da palavra, nos conduzindo a uma reflexão de três grandes quedas. Essas quedas trouxe muitas consequências. Podemos dizer que até abalou o céu, abalou a criação e abalou a humanidade. Quais são essas quedas? Não é as três quedas de Jesus que nós meditamos quando celebramos, rezamos a Via Sacra. A primeira queda foi de Lúcifer. Abalou o céu, abalou a criação, abalou a humanidade, embora ele não fosse humano. A segunda queda foi a de Adão e Eva, quando eles caíram no paraíso. Essa queda abalou o céu, abalou a criação, abalou a humanidade. E a terceira queda é quando um filho de Deus cai. Quando, depois de resgatados por Jesus Cristo, nós caímos da mão de Deus. Por quê? Quedas todo mundo cai, porque todos pecaram e estão todos privados da glória de Deus, como vai dizer São Paulo aos Romanos. Mas a queda que eu falo é quando se cai das mãos de Deus. É claro que nós podemos até simbolicamente ligar essas quedas com as três quedas de Jesus, para que possamos, como seres humanos, sermos resgatados e, consequentemente, voltarmos a caminharmos com Deus. Mas todas as quedas aconteceu porque houve uma consequência. A primeira realidade que poderemos refletir destas quedas é quando não se quer ver Deus como Deus, aceitar Deus como Deus. Lúcifer caiu porque se rebelou contra Deus e não queria aceitar Deus como Deus. E na sua queda, ele foi tentar o homem. E aí, minha leitura mostra isso, na figura da serpente, ele procura também
colocar em Adão e Eva que eles podem também serem como Deus. E por isso, na sedução que Adão e Eva deixam se conduzirem, eles começam a querer serem Deus. E aí, nós entendemos aquilo que Jesus fala no Evangelho de hoje: todos os pecados podem ser perdoados. Só não será perdoado o pecado contra o Espírito Santo, porque o pecado contra o Espírito Santo é o pecado no qual nós não aceitamos Deus como Deus nas nossas vidas e queremos sermos deuses. Caiu Lúcifer, caíram Adão e Eva e caíram muitos, porque não quiseram colocar Deus em primeiro lugar em suas vidas. E aí nós entendemos, quando Deus procura Adão e Eva no paraíso, eles tinham caído porque deixaram se seduzirem pela serpente. E aí, exatamente aquela palavra que a serpente fala para seduzir Adão e Eva, e consequentemente toda a humanidade deixou-se seduzir porque entrou o pecado original. Não, Deus bem sabe, no dia que comeres da árvore, da ciência, do conhecimento do bem e do mal, serás como Deus. Aí deixaram-se seduzir pela voz da serpente e não obedeceram à voz de Deus. E aí todos nós, e o mundo vive isso hoje infelizmente, querendo ver por si só, sem colocar Deus em suas vidas. Cada um procura ser Deus de si ou Deus dos outros. E ninguém se submete àquilo que Deus nos deixou como mandamento, como palavra, para que possamos trilhar o caminho da salvação, porque só Ele, Deus, o único Deus, pode nos dar a salvação. A segunda realidade que levou a estas quedas é a falta de unidade, de comunhão. Lúcifer procurou, com a sua rebeldia em relação a Deus, dividir o céu. Por isso ele foi precipitado. Por isso que quando no Evangelho de hoje, os fariseus, os doutores da lei, quando dizem que Jesus está possuído por Beelzebul, Jesus diz que um reino não poderá subsistir se ele está dividido entre os seus componentes, entre aqueles que pertencem àquele reino. Porque a desunião, a divisão, quando falamos diabo, quer dizer divisor, aquele que divide. A divisão destrói qualquer reino. A divisão destrói qualquer comunidade. A divisão destrói qualquer família. E aí nós poderemos entender, quando Deus vai ao encontro de Adão e Eva, começa a divisão, porque ninguém assume a sua culpa. Adão joga para Eva: a mulher que colocastes ao meu lado,
apresentou o fruto e eu comi. E Eva joga para a serpente. E aí ninguém assume a sua culpa. E aí cria-se divisão, cria-se inimizades e, consequentemente, acontece a queda. Por isso, é claro que nós caímos. Famílias destruídas, comunidades destruídas, onde uma pastoral briga com uma outra, dentro da própria igreja, dentro da própria paróquia. Mas nós vivemos a esperança de restauração, porque Deus diz que a mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Então, temos que esmagar em nossas vidas toda rebelião contra os mandamentos, contra a palavra de Deus, contra a própria vontade de Deus. Que, na realidade, a terceira queda é exatamente essa, de não fazer a vontade de Deus. E o Evangelho coloca sobre isso quando os parentes de Jesus vai ao seu encontro e Jesus diz: os meus parentes são aqueles que obedecem, que escutam a palavra de Deus. E aí nós entendemos que os parentes de Jesus que vai ao seu encontro estão preocupados com Jesus. Inclusive Maria, porque ela havia ensinado a Jesus a cumprir a lei. De repente Jesus, ele começa a falar que a pessoa humana é mais importante do que a lei. Entre obedecer o sábado e ajudar uma pessoa humana, é importante que se faça a misericórdia acontecer ajudando a pessoa. Jesus fala para os seus discípulos que eles não precisam se preocuparem em fazer jejum porque eles estavam com o esposo. E a lei dizia que era necessário jejuar. Jesus critica aqueles que são os considerados poderosos segundo a religião, os fariseus. Então, todos dizem que Jesus está fora de si, que Jesus está com Beelzebub. No entanto, o que Jesus faz é construir uma nova família. Nessa nova família faz parte aqueles que ajudam os necessitados, aqueles que denunciam a corrupção, aqueles que colocam o amor acima da lei. E aí podemos olhar para Nossa Senhora. Ela entra nessa nova família de Jesus. Por quê? Porque em tudo ela fez a santíssima vontade de Deus. Porque, na verdade, tudo aquilo que a lei obrigava, aquilo que a lei fazia com que o povo colocasse um fardo sobre as costas, não era família de Deus. Era família de religiões que foram se moldando não segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade do homem. Agora, essa nova família
que Jesus está chamando pessoas para poder entrar nela, é uma família onde em tudo se cumpre, se faz a vontade de Deus. E Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faz-se em mim segundo a sua palavra. E se nós queremos fazer parte desta família, precisamos, primeiro, aceitar Deus como Deus nas nossas vidas. Não criarmos desunião. Não vivermos desunidos, seja na sociedade, seja na comunidade religiosa, na igreja, na paróquia, seja na família. E também precisamos em tudo obedecer à vontade de Deus. Só estes farão parte da família de Deus. E aí nós entendamos, com esta atitude de Jesus, ele vence Lúcifer, o anjo decaído que se rebelou contra a humanidade. Com essa atitude de Jesus, ele resgata Adão e Eva que caíram, que derrubaram consigo toda a descendência humana. E aí ele resgata qualquer pessoa que está morta no pecado, concedendo-lhe a ela a restauração de vida e, consequentemente, a salvação eterna. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.